Não sei se o Alexandre está aí. Ele está Tô viajando. aqui. Tô aqui. Tô tentando descobrir como é que eu vou fazer para gravar, que eu tô pelo celular. Agora pegou. Ah, verdade. Se você passar para o anfitrião aí para o Leandro, ele não consegue gravar? Como é que eu consigo fazer Fala, isso? Adriana. Fala, Alexandre, tudo bem? Eu já estou gravando aqui pelo Beleza. OBS, tá? Eu já estou Ah, ele está Ah, gravando. gravando. show. Comecei a gravar aqui pelo Show, OBS então. e vou mandar para vocês, tá bom? Ah, não, então beleza. Então, gente, eu já vou passar aí com o Alexandre a palavra aí para o Leandro e ele vai seguir com a aula, tá bom? Vai conduzir a aula com vocês. Vou ficar só no chat. Fale, Alexandre. Não, eu também só quero desejar uma bola pro Leandro aí, né, que está se apresentando hoje. Professor fera nosso aí, que acreditou no projeto, tá com a gente. E só dar um bom dia, um abraço para todos os alunos aí. E obrigado aí pela participação. Até mais. Vou acompanhar aqui. Vou acompanhar aqui pelo chat, gente. Leandro, tá contigo, tá? Fala, senhoras e senhores. Muito bom dia. Meu subtenente, meu primeiro sargento, diretamente aqui do Acre, a terra dos dinossauros. Leandrinho na área. Fala comigo, meu futuro aluno do CHQAO. Vem comigo, vem com a gente. Que delícia poder estar com vocês nesta manhã. Deixa eu me apresentar, gente. Tranquilo? Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou da turma de 2002. Topografia, sou topógrafo. Nesse momento, estou aqui no 7º BEC, no 7º Batalhão de Engenharia de Construção. Sou subtenente aqui. E é um privilégio poder estar com vocês nessa manhã, tá? Como a Adriana falou, eu estou dividindo a disciplina com o coronel Miguel Companhag, um homem extremamente experiente, que já deu e dá aula para a SM, muito bom em geografia e história. Ele vai vir com toda a teoria, vai vir com toda a sua prática ao longo desses anos na parte de geografia e história. E foi me dada a honra de trabalhar com vocês. Trabalhar com o quê? Com questões em história e geografia. Qual será o meu objetivo? Meu objetivo, ao longo desse curso, vai ser trazer todas as questões de 2018 a 2025 do processo seletivo do CHQO, para que a gente execute, para que a gente faça aqui, para que a gente resolva questão por questão aqui. Vai ser show de bola. Além das questões do processo seletivo, é óbvio que eu vou trazer mais questões. Estarei trazendo questões de outros concursos, estarei trazendo questões feitas por mim, para que a gente se prepare o melhor possível para essa prova. Deixa eu contar a minha história, um pouco da minha experiência sobre o CHQO. Eu terminei há 2 anos, tá, gente? A turma de 2002 entrou, eu estava no trecho de Santa Rosa do Purus, tá? Trabalhando lá, destacado, não tirei os 30 dias para estudar, não tive a oportunidade de ser aluno do MAC, ou seja, passei um sanhaço, passei uma dificuldade para fazer a prova. Estudei muito pelas madrugadas, não sei se tem alguém de engenharia, os trechos são muito, mas muito, é bem corrido a vida no trecho, a vida da engenharia é complicada no trecho, engenharia de construção, então eu estudava pelas madrugadas, tá? Com aula no YouTube, tentando caçar assunto solto, aqui não. Aqui você vai ter todo um compilado, todo um conjunto de professores focados para quê? Para sua aprovação. Você vai arrepiar com a gente, não tem problema se é a sua segunda vez, se é a terceira vez. Eu sei que tem gente que faz mais de uma vez, é complicado. A prova, a cada dia que passa, está cada vez mais complicada, mais difícil. E a ideia é, vamos passar no processo seletivo de 2026. Vamos o quê? Arrebentar. Eu sou de uma época, gente, eu acho que você também é dessa época, que para sair QAO era só não morrer. Agora, meu Deus, para as próximas gerações, vão cobrar 5 idiomas, passar numa prova dificílima, a prova do CHQO, talvez seja até o quê? Em alemão, vem comigo, que dificuldade para ser QAO. Eu confesso que quando eu estava estudando para o processo seletivo, a única coisa que eu pensava era o seguinte, meu Deus, eu não sabia
que o QAO tinha que saber isto tudo. Meu Deus. Quem concorda comigo, gente? Quem acha que está cada dia que passa mais pesada a prova, a concorrência, e vocês vão perceber que é muita, mas muita matéria mesmo, mas aqui no MAG você vai ter uma preparação excelente. Olha a Dona Mag no terreno camuflada, olha aqui o MAG, o seu caminho para aprovação. Vem comigo. Vamos lá, então, vamos arrebentar. Hoje eu trouxe 3 questões, tá? É uma aula inaugural, é uma aula para que eu pudesse me apresentar a vocês. É uma honra. Quem quiser falar, pode escrever aqui, sem problema nenhum. Eu estou lendo o chat está atualizando para mim. Se você quiser falar, quiser perguntar, abre o seu áudio, pode falar, pode me interromper a hora que você quiser. Vamos arrebentar. Vem comigo, vamos que vamos. Meu subtenente, meu primeiro sargento, é hora de arrebentar no Chacal. Inclusive, agora, antes de nós começarmos, parabéns àqueles que foram promovidos a subtenente. Alguém foi promovido, gente? Saiu o boletim ontem de promoção, a contar de segunda-feira. Temos algum novo subtenente? Temos um subtenente fresquinho na área? Tem algum subtenente fresquinho, gente? Meu Deus, vem comigo. Não tem nenhum subtenente aí, não? Vem comigo. Será que temos algum novo subtenente do Exército Brasileiro? Só rabo. Vem comigo, meu primeirão. Primeirão e moderno na mesma frase? Nem dá. Isso aí é de forma nenhuma. É anacrônico, tá? Não dá para falar em primeirão e rabo fino. Vem comigo. Então vamos lá, gente. Vamos começar então a nossa aula. Deixa eu só trocar aqui um minutinho. Vamos lá. Show de bola. Vamos iniciar. Pronto. Vem comigo, vamos lá. Então, como eu falei, eu vou trazer 5 questões, 3 questões de história, 2 de geografia. Leandrinho, fala um pouquinho sobre a sua formação. Eu sou, como eu falei, praça da turma de 2002, do curso de topografia, fiz a escola de instrução especializada lá nos idos de 2002, fui instrutor da formação de sargentos durante 8 anos, 4 anos na ESE e 4 anos na SLOG, sempre instrutor, obviamente, da minha área, topografia, tá? E também fiz História pela Federal do Rio de Janeiro. E trabalho muito, mas muito mesmo, com geografia, quer seja geografia política na formação de História, quer seja na geografia da topografia, a geografia física. Então vai ser uma honra poder trabalhar com vocês, vai ser uma honra preparar um material de excelência para vocês, das questões, para que vocês possam sempre exercitar muitas questões. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, na nossa aula inaugural. Vamos em História do Brasil. Primeira questão. Leandro, rapidamente, você consegue abrir... A galera está falando aí, realmente, tu consegue abrir um pouquinho a tela que a questão está cortada. A questão está cortada? Eu acho que entre aspas, né, a folha, assim, você teria que abrir mais um pouquinho a tela, tu consegue? Deixa eu só ver aqui. O pessoal está falando que é nos 3 pontinhos aí, eu não sei. Nos 3 pontinhos? Para abrir mais. Só um minutinho. Tá. Para aparecer a questão toda, que eu acho que não está aparecendo mesmo, não. Está meio cortado. Na minha está aparecendo, eu só diminuí a tela. No meu caso, gente. No meu celular, eu botei as 2 mãos e fechei os dedos, aí diminuiu a tela. Então morreu aí, que a galera está falando aqui. Eu coloquei aqui para reenquadrar, ver se o pessoal está vendo melhor aí, gente. O pessoal está falando ok, então... Foi? Tudo sim. Okay, gente? Tem alguém que ainda não foi, que não está vendo a questão por completo? Se tiver no celular, dá aquele ajustezinho, tira um pouco do zoom. Show de bola. Todo mundo ok? Perfeito. Sim. Show de bola. Então vamos lá, então, gente. Primeira questão de história do processo seletivo deste ano, tá, gente? A última prova. Não sei se teve alguém que fez essa última prova. Fala comigo, vamos... Fecha a câmera aí, aluno. Que isso?
Vamos que vamos, acho que eu conheço esse aluno aí. Eu também, por isso que eu já mijei. Fecha a câmera. Tu viu, né? Vamos lá, então, senhores. Questão de número 1. Tá? O processo seletivo desse ano diz assim: ao longo do período da história brasileira, tivemos 7 constituições que organizaram nossa vida em sociedade. Algumas outorgadas e outras aprovadas pelo Poder Legislativo. Dentre elas, qual tinha um caráter autoritário, centralizador e inspirada em regimes fascistas. Vamos lá. A partir dessa questão, o que eu tenho? Eu tenho uma questão que é comum, é uma questão bem comum, cair em prova, apontando para as 7 constituições do nosso país. Ao longo da nossa história, desde o momento que nós nos tornamos independentes, no dia 7 de setembro do ano de 1822, até os dias de hoje, nós tivemos 7 constituições no Brasil. Beleza? Tranquilo? Continue comigo. Continuando comigo, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que essas 7 constituições, nós tivemos constituições que foram outorgadas. O que é uma constituição outorgada? É uma constituição imposta pelo representante do executivo, ou seja, o representante maior do executivo impôs, ele estabeleceu a Constituição. Isso é uma Constituição outorgada. Tivemos também constituições promulgadas. Leandrinho, fala comigo, meu primeiro, fala comigo, meu sub. O que é a Constituição promulgada? É aquela que é dita popular. Para a Constituição ser considerada promulgada, tem que ser feita uma eleição e eleger uma Assembleia Constituinte. Então, quando há a ascensão de uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia, então, escolhida pelo povo, ela estabelece a nova Constituição, que vai ser aí aprovada pelo Congresso e assinada pelo Presidente da República, aí, gente, bem simples, essa Constituição promulgada. Ela é popular, feita por uma Assembleia Constituinte. E na história do Brasil, ainda tivemos o quê? Constituições que simplesmente foram aprovadas pelo Congresso. Ou seja, foram feitas sem a figura da Assembleia Constituinte. Beleza? Tranquilo? Continue comigo. Continuando comigo, vamos lá. Contribuinte otário, gente, mas contribuinte otário, tá vendo tudo aí, gente? Tá tranquilo? Vamos que vamos. Acabou de entrar Andressa Carvalho. Vamos lá, Porto Real, Resort Vista, Diogo Braga, vamos que vamos. Bom dia, gente, vem comigo, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um rápido resumo de todas as constituições para que você possa olhar, para que você possa separar no seu cantinho do amor. Leandrinho, o que é o cantinho do amor? O cantinho do amor é aquele lugar que você vai separar. Vem comigo, meu sub, vem comigo, meu primeirão. Você vai separar na sua casa, vai instalar a sua mesa, o seu computador, o seu celular, vai colocar lá os livros de apoio que estão descritos lá no seu edital, e você vai o quê? Vai colocar a foto da sua família e você vai colocar aquela frase: se a vida tá boa sem os 73%, imagina com os 73%. Por quê? Porque a gente quer fazer o chacal pelo seguinte: primeiro, pelos 73%, é óbvio, e segundo, pela oportunidade de sair QAO. Aí você vai dizer, Leandrinho, eu não quero sair QAO não. Gente, eu não acredito muito nesse discurso, porque sair QAO não é questão de eu sou ou não sou oficial. A questão é de
melhoria salarial. A diferença de um subtenente para um capitão QAO é enorme. E a gente ainda, pelo menos até agora, a gente vai mais cedo para casa. Indo um pouquinho mais cedo para casa, dá para aproveitar essa diferença por muito tempo. Então estuda como se não houvesse amanhã para pegar logo essa vaga, se livrar dessa responsabilidade, fazer o seu CHQAO, o seu chacal e o que? Ganhar esses 73%. Vem comigo. A primeira Constituição brasileira, a gente nunca esquece. A primeira Constituição é de 1824. Ela vale durante todo o período imperial de 1824 até 1889. E é uma história bem interessante. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, deixa de ser colônia e passa a ser uma nação independente. E esse Brasil independente monta em 1823, monta o que, Leandrinho? Uma Assembleia Constituinte. Perfeito? E essa Assembleia Constituinte tinha como um dos integrantes principais, um dos grandes nomes, o senhor José Bonifácio. Que interessante. Falaremos dele daqui a pouquinho, mais para frente. E essa Constituição do Império, essa Constituição que estava sendo construída, essa Assembleia Constituinte que está pensando nesta nova Constituição, ela é dissolvida. Dissolvida por quem? Pelo imperador Pedro I. E Pedro I, em 1824, entrega ao Brasil. Se ele entrega sem uma Assembleia Constituinte, sem o quê? O Congresso, ele entrega uma Constituição, o quê? Uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta. Então, a primeira Constituição do Brasil, de 1824, que valeu até 1889, ela é imposta. Ela foi o quê? Uma imposição do imperador. E essa Constituição, ela traz algo que é marcante. O que é marcante na Constituição de 1824? É marcante na Constituição de 1824 que a estrutura de poder no Brasil, as esferas de poder, eram 4 esferas. Leandro, hoje nós temos 3. Sim, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Em 1824, nós tínhamos 4 poderes. Qual era o 4º poder? O poder moderador. Que isso, vem comigo. A presença, a figura do poder moderador é muito simples de ser entendida. O poder moderador era o poder dos poderes. Era aquele que estava acima de todos os outros. Era aquele que dava a última palavra. Que isso? 23 Constituição da Mandioca que não vigorou. Exatamente, Diogo Braga. Foi a Constituição que não vigorou porque o imperador achou que não poderia limitar o seu poder e ele então impõe a Constituição de 1824. Beleza? E essa Constituição de 1824 tem essa presença do poder moderador. Anota isso, guarda isso. Poder moderador. Primeira Constituição, 1824. Arrepia comigo. Vem com o Leandrinho, vem com o Subleandro. Vem comigo. Vamos que vamos. Então, 1824, com a figura do poder moderador, era uma Constituição que dava quase que plenos poderes ao imperador. E essa figura do poder moderador era inspirada no pensamento de um francês, Henri Benjamin Constant de Rebecca. Tá? Então, esse Benjamin Constant de Rebecca, ele é o idealizador dos 4 poderes e a figura do poder moderador. Já da nossa Constituição de 3 poderes, a Constituição atual de 1988, quem é o grande pensador? Montesquieu. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. A segunda Constituição. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre a Constituição de 1824. Ela foi o quê? Ela instaurou a monarquia, obviamente, e o catolicismo como religião oficial. Então, gente, o catolicismo
era a religião oficial do Brasil. Leandro, poderia ter outra religião? Poderia, mas a fé só poderia ser praticada no privado. Nenhuma outra religião tinha autorização para atos públicos. Você poderia exercer qualquer outra fé, havia essa permissão, mas no privado, ou seja, nos limites da sua casa. Tranquilo? Ela cria o poder moderador, já falei sobre isso, além do executivo, legislativo e judiciário. E o voto nessa primeira Constituição era apenas para homens acima dos 21 anos de idade e era um voto censitário, era um voto a partir de renda. Eram eleições indiretas. Para você ser eleitor de primeira eleição, você tinha que ganhar no mínimo 100 mil réis. E para ser o eleitor final, aquele que escolheria, por exemplo, senadores, deputados, 200 mil réis ao ano. Perfeito? Tranquilo? E nas eleições secundárias, não poderiam votar libertos, ou seja, escravos libertos, não poderiam votar, tá? Assim como condenados também não poderiam votar. Tranquilo? Renda, só homens votavam e só pessoas acima dos 21 anos de idade. A segunda Constituição é a primeira Constituição da República. Nós tivemos a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Nada mais justo do que mudar a Constituição. Haja vista que nós tínhamos uma mudança no sistema de governo, passamos de um império para o quê? Para uma república, então nós mudamos a Constituição, tá ok? E essa mudança constitucional de 1891 foi a primeira Constituição que nós tivemos uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia, então, deu os trabalhos da Constituição. Portanto, essa Constituição, que valeu de 1891 a 1934, ela é promulgada justamente por conta da presença do que, Leandrinho, da presença de uma Assembleia Constituinte. E essa primeira Constituição da República estabeleceu o federalismo, ou seja, a figura dos estados, das unidades federativas, beleza? O presidencialismo e o voto direto para maiores de 21 anos, exceto para mendigos, analfabetos e mulheres. Ui, vem comigo. As mulheres só começam a votar no Brasil no período varguista, beleza? As mulheres só começam a votar no Brasil no período varguista a partir da nossa próxima Constituição de 1935. Anote isso, que isso é importante, tá? E a Constituição de 1891, a Constituição, a primeira da República, ela já tem caráter laico. Ela já tem caráter de separar o Estado da religião. Ou seja, o Brasil, que durante todo o Império teve o catolicismo como religião oficial, na primeira Constituição da República, deixou de ter ligação direta com a religião, passou a ser um Estado laico. Beleza? Tranquilo? Continue comigo. Vamos que vamos. Continuando comigo, a próxima Constituição, Constituição de 1934. A primeira Constituição do período varguista de 1934. Que vale, gente, e essa Constituição tem um ponto interessante. Ela é a que teve o menor tempo de vigência. Ela durou de 1934 até 37. Então, se a gente contar, um pouco mais de 3 anos. Essa Constituição também teve Assembleia Constituinte, ela foi promulgada. E, olha só, sobre essa Constituição, ela foi feita já no período varguista, introduziu o voto secreto e o voto feminino, e a criação da Justiça do Trabalho e a previsão de direitos trabalhistas. Teve curta duração. Vargas, todos nós sabemos que Vargas tinha a alcunha de quê? De ser chamado de pai dos pobres. E aí, alguns historiadores, e o historiador tem um humor ácido, se ele é pai dos pobres, ele é a mãe dos ricos, mas nós não vamos discutir isso hoje, porque não é o tema aqui falar sobre Vargas. Vargas, o pai dos pobres e a mãe dos ricos, ele institui nessa Constituição, ele já começa a dar o caminho
para a consolidação das leis trabalhistas. Perfeito? E importantíssimo, na Constituição de 1934, tivemos o voto feminino. Continue comigo. E essa Constituição, que valeu por pouco tempo por quê? Porque de 1937 até 1945 tivemos uma mudança no sistema. Vargas, que chegou ao poder sem o voto popular, a história diz que ele deu um golpe dentro do golpe. Em 1937, a partir do Plano Cohen, uma ameaça do comunismo sobre o Brasil, e verificou-se que essa carta, o Plano Cohen, era uma carta fictícia, mas detalhes mais à frente. O Plano Cohen estabelece, então, o famoso Estado Novo, um período de exceção no Brasil. O Estado Novo, que dava plenos poderes, ou dava mais poderes ao chefe do Executivo, dava poderes a Getúlio Vargas. E essa Constituição do Estado Novo, de 1937, a Constituição do Estado Novo, ela dura de 37 até a saída de Vargas, até 1946. Ela foi outorgada, ela foi imposta. Ela é conhecida como a Constituição Polaca porque foi inspirada na Constituição da Polônia, outorgada por Getúlio Vargas, marcou o início do Estado Novo e suprimiu direitos e garantias individuais, concentrando o poder no Executivo. Essa Constituição aqui, inclusive, ela é acusada de se basear em princípios fascistas, de pleno poder, por exemplo, ao chefe do Executivo, de supressão de garantias individuais, de liberdades individuais. Neste sentido, essa Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo, voltemos à questão, é o que responde à questão número 1. Dentre elas, qual tinha um caráter autoritário, centralizador e inspirado em regimes fascistas. É a Constituição de 1937, letra D. Você fez a prova este ano? Se você não fez, olha que questão. Olha aqui minhas máquinas do saber. Olha que questão tranquilinha. Essa aqui é aquela questão pro quê? Pro primeiro sargento, pro subtenente olhar, se arrepiar todinho e marcar sem medo de ser feliz e já contar com essa gaivota. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ainda temos a questão, ou a Constituição de 1946, tá? A Constituição do governo Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra foi o presidente após a saída de Vargas em 1945. Perfeito? E essa Constituição teve a vigência de 46 até 67. 67 foi a primeira Constituição, ou foi a Constituição do regime militar. Perfeito? Tranquilo? Essa Constituição de 1946, ela foi promulgada, tá? É um período de redemocratização do país após o fim do Estado Novo. Retomou as liberdades democráticas, a independência entre os poderes e a garantia dos direitos individuais. Chegamos, então, à Constituição do período militar. O período militar se deu no Brasil de 1964, mais precisamente no dia 31 de março de 1964. Vem comigo, que isso, Porto Real? Errou essa? Vem comigo. A próxima, caiu uma questão sobre Constituição, vocês vão se arrepiar todinho e não erram nunca mais. Vem comigo. No dia 31 de março de 1964, até o quê? Até 1985, durante 21 anos, tivemos um governo militar, tá? No Brasil. Perfeito? E a Constituição de 1967 é a Constituição deste período. Perfeito? Essa Constituição valeu de 1967 até a nossa atual Constituição, a Constituição de 1988. Perfeito? Tranquilo? Essa Constituição, ela não é a de 67. Ela não é promulgada porque não teve Assembleia Constituinte. Ela não é outorgada, porque não foi uma imposição do chefe do Executivo. Ela foi o quê? Aprovada pelo Congresso.
o chefe do Executivo apresenta essa Constituição ao Congresso, o Congresso, da época, vota e aprova essa Constituição. E essa Constituição, gente, ela é a Constituição do regime militar, ela legitima o governo, aí, gente, ela legitima o governo, que para alguns é ditatorial, na visão do Exército, é o que? É a Revolução Democrática Popular de 64, tranquilo? E tem uma forte centralização de poder e restrição de direitos, tá? Foi emendada pela emenda constitucional número 1 de 69, ainda mais arrochando, porque nós estávamos nos tempos dos famosos AIs, os atos institucionais, que aí regulavam certas liberdades e garantias de direitos no Brasil. Tranquilo? Continuemos. Chegamos agora à nossa Constituição Cidadã, a atual Constituição brasileira, a Constituição do dia 5 de outubro de 1988. A Assembleia Constituinte, após o período de reabertura democrática, pós-governo militar. Então, se tem Assembleia Constituinte, ela é promulgada, é a famosa Constituição Cidadã. Beleza? Fruto de um processo de redemocratização, ampliou direitos e garantias, estabeleceu o sufrágio universal, o pluralismo político e a separação rígida dos poderes, sendo a base do ordenamento jurídico atual. Beleza? Tranquilo? Quer discutir qualquer questão sobre Constituição? Vai no pessoal, vai com o Alexandre, vai com o pessoal do direito, show de bola, perfeito? Aqui, a gente se prende na história e você vem comigo. A atual Constituição, a Constituição Cidadã, é uma Constituição plena que tenta dar conta dos mais diversos assuntos, tá? E os assuntos são regulados por leis próprias, assim funciona a nossa Constituição. Vem comigo. Então aí batemos aí um pouco de cada uma das 7 constituições, e a Constituição polaca, a Constituição baseada em princípios fascistas, tá? De totalitarismo, de controle do executivo, de cerceamento de direitos, é a Constituição de é a Constituição do Estado Novo de 1937, beleza? Deixa eu até marcar aqui, letra D, de quê? De docinho, vamos que vamos, D de docinho, tá? Aí aqui eu tenho para quem gosta de imagens, eu só leio as figuras, vem comigo igual a mim, eu só leio as figuras. Então eu trouxe aqui o quê? Um avanço, um quadro comparativo aí das constituições avançando ao longo do tempo, dá uma olhadinha nisso com carinho, beleza? E chegamos à questão de número 2 na tela. Questão de número 2. No princípio dos 800, já havia uma pressão diplomática inglesa pelo fim da diáspora africana em direção ao Brasil. Vamos por partes. Diáspora africana. Chamar a escravidão, o processo de vinda dos pretos africanos compulsoriamente para o Brasil e para outras colônias europeias, seja aqui na América ou em outros rincões do planeta, chamar isso de diáspora tem um problema histórico. Porque a diáspora é a saída abrupta, é a saída abrupta, é a saída forçada de um território para o outro. Porém, o sistema escravista, ele vai muito além do que apenas uma diáspora, porque ele não só mexe com o fluxo populacional, como é uma organização econômica social. Perfeito? Vem comigo. Continuando comigo, perceba aqui um detalhe. Quando os europeus chegam ao continente americano, em especial a chegada dos portugueses aqui no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, quando o nosso digníssimo Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, estima-se que em território brasileiro nós tivéssemos algo em torno de 1 a 2 milhões de indígenas.
E esses indígenas, esses homens da terra, são chamados, num primeiro momento, de pretos, de negros da terra. E esse negro da terra, este indígena, ele passa, sim, a ser escravizado. A pergunta que faço neste momento, e quero a participação de vocês, é: por que se eu tenho a escravidão indígena, por que eu busco a escravidão preta africana? Por que foi escolhido como sistema de produção no Brasil a escravidão, a mão de obra preta africana? Eu quero que você me responda isso. Por que os portugueses incorporam, por que os portugueses utilizam a mão de obra preta africana escrava aqui no Brasil? Fala para mim, quero umas opiniões. Ou você escreve, ou abre o áudio, pode falar, sem problema nenhum. Estou esperando, gente. Vem comigo. Que delícia. Eita, ninguém vai participar. É igual aquela situação de palestra. Bora, gente. Bora. É igual aquela situação de Professor, palestra. bom dia, professor. Bom dia. Estou ouvindo. João Cabral falando aqui. Ô, professor, mediante essa pergunta do senhor, a resposta seria: por que a escravidão negra e não a indígena? Será que porque os indígenas eram mais hostis e os negros eram mais... não é mais dócil, mas era mais fácil, devido ao número deles, de navio negreiro, trazer uma maior quantidade? Seria isso? Ó, escutei a sua resposta e falar o seguinte: tratar sobre a docilidade dos pretos é dizer que eles estavam acostumados a serem escravizados. Gente, ninguém está acostumado a ser escravizado. Olha, eu não sei qual é esse nome não, mas é um N invertido, Bar, falou exatamente o que é importante. O tráfico dava dinheiro. A escravidão era rentável. Era muito mais rentável você trazer um produto, porque o escravo é um produto de fora, vindo da África, trazendo este produto, trazendo este escravo para o Brasil, dava muito lucro. Lucro para os mercadores de escravo, para o famoso infame comércio, como diz Jaime Rodrigues no seu livro, o infame comércio, o comércio da vergonha, o comércio de gente, era extremamente rentável. Para o comerciante, tá? Para aquele que trazia, para aquele que fazia o tráfico negreiro, e era também rentável para o Estado. É o mesmo pensamento que nós temos para as drogas hoje. Todo mundo sabe que a droga é errada, todo mundo sabe que a droga faz mal, todo mundo sabe que a droga é muito ruim, mas por que não acaba com as drogas? Por que o comércio das drogas continua? Porque é extremamente rentável. Tem países que a economia são movidas, a economia é movida pelo tráfico de drogas. Logo, a mesma coisa, é o mesmo pensamento sobre o tráfico negreiro. Como é rentável, vai continuar. E essa questão aqui diz assim: em 1845, uma lei inglesa de repressão ao tráfico foi aprovada para o confisco dos navios negreiros e penalização de seus comandantes. Como era denominada a citada lei? Simples. Aí nós precisamos entender alguns aspectos. O primeiro aspecto que nós temos que entender, eu vou apagar aqui, ó, a comparação que eu fiz entre diáspora e o sistema escravista, que eu acho que são coisas diferentes, apesar da questão tratar como se fossem sinônimos. Olha que interessante. A escravidão no Brasil, ela começa por volta de 1539, quando chegam os primeiros escravos para a produção do açúcar no Nordeste brasileiro, e ela termina apenas com a Lei Áurea em 1888, o famoso 13 de maio de 1888. Continue comigo. Continuando comigo, olha só que delícia, gente. Esse aqui é o período de escravidão no Brasil. A gente precisa entender que, obviamente, a escravidão, ela tinha certos aportes, ela tinha certas explicações. O que permite um ser humano
Por quê? Escravizar outro ser humano. Primeiro ponto que a gente tem que entender sobre escravidão, que a escravidão, ui, delícia, ela não é uma invenção do século XVI, ela não é uma invenção dos portugueses, dos espanhóis aqui na América. Desde a antiguidade já existia escravidão. Mas qual é o conceito de escravidão agora, no século XVI? É um conceito diferente da escravidão na antiguidade. Na antiguidade, a escravidão, ela tinha os seus motivos. Quais eram os seus motivos? A famosa escravidão aristotélica. Ela é uma escravidão voltada para quê? Como é que a pessoa se transforma em escravo? A pessoa se transforma em escravo por dívida. Eu estou devendo, então viro escravo para pagar a minha dívida. A escravidão se dá através de guerra. Eu guerreio contra um povo, se eu venço, aquele povo vai passar a ser meu escravo. A escravidão vai ser através de quê? Através de venda. Como assim, Leandrinho? Pensa comigo, vem comigo. É incrível. Ó, fale isso para o seu filho hoje, que na antiguidade os pais poderiam vender os seus filhos como escravo, porque entendia-se que o pai e a mãe deram o quê? Deram a vida do seu filho, então eles tinham o poder, a propriedade, a posse sobre aquela criatura. Então, pai e mãe poderiam vender os seus filhos como escravo. Mandou lavar a louça, não lavou, mandou varrer o quintal, não varreu, fala que vai vender como escravo. Arrepia, deixa ele assustado. E a escravidão se dava por nascimento. Só que o mais importante que a gente tem que elencar, que a gente tem que entender, que tem que estar claro para o meu aluno que vai fazer o Chacal em 2026, é que a escravidão não era por cor. E o escravo não era dado como um ser inferior, muito pelo contrário. Vem comigo. Leandro, dá exemplo, vou dar exemplo. Vamos lá. O próprio pensador, matemático, brilhante, Aristóteles, foi escravo. Ele foi o escravo que foi, inclusive, o professor de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Grande. Alexandre o Grande, que isso? Grande Alexandre, o que mudou a história mundial, o que conquistou vários reinos, que morreu com 33 anos, tendo tomado posse de terras em 3 continentes. Esse mesmo. Alexandre o Grande foi ensinado por um escravo. Logo, olha que interessante, o escravo não ser inferior. A grande mudança da escravidão aqui no Brasil é que a escravidão, ela coisificava... Aqui não vou poder escrever, aqui está minha carinha, vocês não vão conseguir ver. Vou botar aqui embaixo. A escravidão, ela coisificava o escravo, ou seja, o escravo deixava de ser humano e passava a ser uma coisa, passava a ser uma posse. E havia até uma explicação religiosa sobre a escravidão. Leandrinho, qual é a explicação religiosa? Simples. Eu tenho certeza que temos aqui pessoas que gostam de ler a Bíblia. Temos uma história bíblica que é bem interessante. A história do dilúvio. Noé constrói um barco. A família de Noé tem 3 filhos, 3 noras, a esposa de Noé, somente a família de Noé entra nesta arca e durante 40 dias, 40 noites, manda-se o quê? Manda-se chuva sobre a terra. História simples. E aí a chuva inunda a terra toda, mata todo mundo, somente os animais que estão dentro da arca e a família de Noé sobrevivem. E depois de quase 1 ano, Noé sai da arca. E Noé faz o quê? Qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca? Noé fez o quê, Leandrinho? Noé plantou uma vinha. Essa vinha deu o quê? Deu bastante uva. Aí Noé cometeu 2 pecados. Primeiro pecado, Noé pegou a uva, espremeu, deixou fermentar e fez vinho. Leandro, e o que ele fez? Primeiro pecado, ele bebeu sozinho. Primeiro pecado, beber sozinho. Noé não dividiu nada com ninguém. Ele pegou todo o vinho que ele produziu e bebeu sozinho. Então nunca cometa esse pecado. Se for beber, chama a gente. Vem comigo.
Segundo pecado, Noé bebeu muito, bebeu a tal ponto que ele ficou loucão. E depois de ficar loucão, o que ele fez? Ele sentiu calores. Noé reagiu à bebida, deu aquele calor, subiu aquele fogo, Noé tirou as roupas e mostrar a nudez para o quê? Para um judeu, na época não era nem judeu, para um hebreu, era uma vergonha. Então, Noé estava lá peladão, Noé estava bêbado, e o filho mais novo, Noé tinha 3 filhos. Quais são os filhos de Noé? Sem, Jafé e Cão ou Cã. Então, beleza, o filho mais novo, Cã, olha para Noé e ao invés de ajudar o pai, o que ele faz? Ele fica zoando o pai, ele fica rindo da cara do pai. Olha que interessante. Aí ele vai até os 2 irmãos e fala, olha, o pai tá bêbado, vamos lá rir um pouquinho. Os irmãos não riem. Os irmãos vêm com toda a deferência, com todo carinho com o pai, pega um pano, vem de costas, para não ver o quê? Para não ver a nudez do pai e cobre o pai. Aí Noé, depois que fica sóbrio, ele distribui as bênçãos. Ele distribui palavras sobre seus filhos. Ao filho Sem, que deu origem aos semitas, que são os judeus, a Sem, ele distribuiu a bênção espiritual. A Jafé, que deu origem ao povo árabe, ele distribuiu a bênção material. E a Cã, ele distribuiu uma palavra de maldição. Ele disse que Cã ia servir aos seus irmãos. Gente, que coisa linda! Qual é a explicação lógica para que o escravo preto africano servisse como escravo nessa América colonial? A explicação é que todo preto africano é descendente de Cão, é descendente de Cã, ou seja, é obrigado a servir os seus irmãos. Era assim que padres ensinavam no Brasil colonial. É óbvio que essa visão foi caindo ao longo do tempo. E nós tivemos aqui no Brasil o famoso movimento abolicionista. Lembram-se lá da Constituição da Mandioca de 1823, que não foi nem Constituição, que tivemos uma Assembleia Constituinte que foi dissolvida por Pedro I? Você lembra que eu falei o nome de José Bonifácio, um grande líder dessa Assembleia Constituinte? José Bonifácio, que era um dos grandes nomes do abolicionismo brasileiro, inclusive queria colocar na Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, o fim da escravidão, somado ao quê? Ao horror que pessoas já começavam a sentir da escravidão. Nós tínhamos pressão inglesa, nós tínhamos uma forte pressão inglesa. Para quê, Leandrinho? Nós tínhamos uma forte pressão inglesa para o término do quê? Da escravidão no mundo. Aí você vai dizer, nossa, os ingleses tinham um pensamento tão altruísta. Altruísta uma ova. Os ingleses pressionavam para o fim da escravidão no mundo. Por quê? Porque no final, ou na segunda metade do século XVIII, lá pelos idos de 1760, 1770, segunda metade do século XVIII, eles promoveram a famosa Revolução Industrial. Então eles queriam espalhar, eles queriam vender os seus produtos para o mundo inteiro. E qual é o problema da lógica da escravidão para a lógica do capitalismo, da Revolução Industrial, que é o período pré-capitalista? O problema é o seguinte: escravo não compra, escravo não tem renda. E tem muita gente que não compra, tem muita gente que não tem renda. Se esse escravo deixar de ser escravo, passar a ser trabalhador assalariado, ele vai conseguir comprar, nem que sejam os produtos mais baratos desta Revolução Industrial. Ele deixa de ser alguém passivo no processo de compra e passa a ser um comprador, passa a ser alguém ativo nas compras. Entendemos isso? Então os ingleses forçam o quê? O fim da escravidão. E é sobre isto
que a questão cobra. Leandrinho, qual era a lei? Era a lei Bill Aberdeen. Então, questão 2. Como era denominada a lei? Essa lei de 1845, de repressão ao tráfico negreiro no Atlântico, que os ingleses, inclusive, poderiam abordar navios no Atlântico e prender a tripulação. E o pior, a prisão da população não era da tripulação, não era do país de origem, era na Inglaterra. Eles seriam levados para a Inglaterra e seriam julgados, condenados e presos lá. Então essa lei gerou um grande medo no Atlântico de ser o quê? Pego com escravos e ser punido pelos ingleses. A pergunta que eu vos faço é, essa lei por si só conseguiu acabar com o tráfico negreiro? É claro que não. Não acabou porque, muito pelo contrário, o escravo valorizou e valorizou muito. Então, por conta do preço altíssimo, porque grande era a ameaça de ser pego pelos ingleses, a partir da Bill Aberdeen. Leandro, por que o nome é Bill Aberdeen? Quem foi Bill Aberdeen? Bill Aberdeen não é o nome de uma pessoa. Bill Aberdeen é porque ela foi proposta pelo conde, o quarto conde Aberdeen, o famoso Sir Gordon, tá? Então, o Sir Gordon, que era um representante da Câmara dos Comuns na Inglaterra, propõe esta lei e ele tinha um título de nobreza, que ele era o quarto conde da Casa Aberdeen. Por isso que esta lei foi chamada de Bill Aberdeen. Bill significa tratado e Aberdeen era o título de nobreza do senhor Gordon, do Sir Gordon, do cavaleiro Gordon. Beleza? Tranquilo? E essa lei, ela valoriza os escravos, porque trazer escravo para cá era extremamente arriscado e o escravo valorizou muito. E ela causou verdadeiros extermínios no Oceano Atlântico. Por quê? Porque os navios ingleses eram muito rápidos. Quando a tripulação de um navio negreiro via que estava vindo um navio inglês, eles jogavam os escravos no Atlântico. Inúmeros pretos africanos foram lançados ao Atlântico para que a tripulação não fosse presa. Por quê? Joga-se no mar, quando os ingleses abordam o navio, não tem mais escravo nenhum, então passava batido. E essa lei causou a morte de inúmeros escravos. E é óbvio, gente, é claro, é evidente, que eu não ia preparar o material somente com essa lei. Então eu trouxe todo o contexto de leis para o fim da escravidão para você. Olha só que luxo, olha só que riqueza, o famoso momento LR, momento luxo e riqueza. Que delícia! Olha aqui para você ver todo o conjunto de leis que foram marcando o fim da escravidão no Brasil até a Lei Áurea do dia 13 de maio de 1988. Com este material, com a leitura deste material, você não erra mais lei alguma do fim da escravidão, que é um tema caríssimo na sua prova do Chacal. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Aí, eu gosto de colocar as figuras para você olhar. E nós temos o momento 5 bola de Sampaio. Que isso? Saindo do 5 bola de Sampaio. Ou seja, vamos parar com isso, gente. Leandrinho, eu só quero o quê? Eu só quero a gaivota. Vamos um pouquinho mais. Vamos pegar um pouquinho de conhecimento também. Saindo do 5 bola de Sampaio, a gente vai o quê? Indica a leitura do livro O Infame Comércio, de Jaime Rodrigues. Livro maravilhoso, não deixe de ler. Se puder ler, O Infame Comércio. Infame é o comércio da vergonha. Vamos lá? Terceira questão. Vem comigo. Dom João VI é, até hoje, uma figura polêmica na história brasileira, tendo passado para a memória de forma caricata como um glutão, um obeso, um maltrapilho, indeciso e até mesmo covarde. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando, pensa comigo. E aqui ainda nem colocou o título dele. Gente, Dom João VI ainda tinha um título que aqui a questão foi muito honrosa. Ele era conhecido como o maior chifrudo do Brasil. Haja vista que Dom João VI, ele era marido de Carlota Joaquina. E Carlota Joaquina
era conhecida como uma mulher mais libertária que esse Brasil já viu. Que isso, gente? Vem comigo. Dom João VI é até hoje uma figura polêmica na história. Tendo passado para a memória coletiva de forma caricata, como um glutão, um obeso, maltrapilho, indeciso e até mesmo covarde. Porém, recebeu de Napoleão Bonaparte, em seus escritos durante o exílio na ilha de Santa Helena, o rasgado elogio de ter sido monarca português, o único a me tapear em todos os tempos. Para o Brasil, contudo, parece impossível menosprezar a relevância da chamada transmigração da corte portuguesa. Esse processo de transmigração da corte portuguesa é a famosa vinda da família real, é a vinda da família real em 1808. E acredite você ou não, a vinda da família real de 1808 é um tema caríssimo ao CHQO e que todo ano cai. Beleza? Tranquilo? Continue comigo. Continuando comigo, deixa eu só botar aqui um slide a mais. Continuando comigo, deixa eu só colocar aqui um slidezinho. Continuando comigo, a vinda da família real portuguesa acontece em 1808, cerca entre 10 a 15 mil pessoas são deslocadas ao Brasil, ou seja, o Brasil recebe um incremento populacional de 10 a 15 mil pessoas de uma vez só, e isso era muito na história colonial. E essa vinda foi provocada, o motivo dessa vinda é o quê? É porque Portugal desobedeceu o bloqueio continental imposto pela Inglaterra, imposto pela França sobre a Inglaterra, imposto pela França esta napoleônica sobre a Inglaterra. Aí a pergunta é, Leandro, explica um pouquinho sobre esse bloqueio continental? Simples. Napoleão Bonaparte tinha o seu sonho imperialista, estava dominando a Europa e estava impondo um bloqueio continental sobre o seu principal rival, os ingleses. Esse bloqueio continental impunha o seguinte, que nenhum país, que nenhum reino, que nenhuma nação pudesse fazer qualquer tipo de comércio com os ingleses. E se os fizesse, esse país, esse reino, essa nação, seria o quê? Devidamente invadida pela França. Portugal não conseguia se desvencilhar dos ingleses. Aí você vai me perguntar por quê? Porque Portugal tinha uma dívida enorme em relação aos ingleses. Portugal tinha trocas, tinha relações comerciais há décadas com os ingleses e a dívida só aumentava. Todos os anos a dívida era cada vez maior. A tal ponto que aí é uma estimativa, tá, gente? Cerca de 80% de todo o ouro que foi retirado do Brasil no período aurífero, tá? Durante o século XVIII, 80% não está em Portugal. 80% está onde? Está no quê? Está na Inglaterra. Beleza? Tranquilo? Então, Portugal não conseguia se desvencilhar da Inglaterra de forma alguma. Beleza? Tranquilo? Continue comigo. Continuando comigo, Portugal manteve contato com a Inglaterra, então Portugal foi invadido
pela França. E a família real, antes de ser presa, porque se ela fosse presa, as colônias portuguesas seriam dominadas pelos ingleses, ela preferiu transferir o centro administrativo do reino para a sua principal colônia no momento, que era o Brasil. Continue comigo, momento engenharia. Leandro, quem é Dom João VI? No momento engenharia, eu mostro a foto bonita de Dom João VI. E todo mundo sabe, tem algum engenheiro aí, gente? Todo mundo sabe que na engenharia, os horríveis são apenas feios. São apenas feios. Tá aí o nosso bonito, lindo, maravilhoso, o que? Monarca português de 1808. Vale ressaltar que Dom João VI era filho de Dona Maria. Dona Maria, já em torno de 1776, foi considerada sem sanidade mental. Ela era conhecida como Maria a Louca, beleza? Maria a Louca. Então, Dom João VI já reinava no lugar da sua mãe, mesmo sem a morte da sua mãe. Tá? Quando ele vem, então, para o Brasil, ele é um príncipe regente, ele é quem dá as cartas, ele é quem manda. E essa figura de Dom João VI, ele foge, como eu disse anteriormente, do expansionismo napoleônico. O Brasil recebe de 10 a 15 mil pessoas, tá? A colônia torna-se a sede administrativa do Império Português, e aí surgem medidas durante o período joanino. Quais as medidas? Primeiro ponto, pensa comigo, havia a figura do pacto colonial. Brasileiros aqui, tudo que fosse produzido no Brasil, quer seja ouro, quer seja açúcar, quer seja café, qualquer produto que ao longo da história brasileira, ao longo da história colonial brasileira, fosse produzido, só poderia ser vendido para Portugal. Os portos brasileiros eram fechados para qualquer outra nação. A gente tinha que vender tudo para Portugal, e Portugal é que distribuía para o restante do mundo. Com a família real aqui, o que nós tivemos? A abertura dos portos às nações amigas e o fim do pacto colonial. E é interessante que essa abertura que foi feita em 1808, ela se acentua com os tratados de 1810, os famosos tratados de panos e vinhos, o famoso tratado de panos e vinhos, onde os portugueses vendiam para os ingleses produtos primários, produtos, o que a gente chama hoje de commodities, e os ingleses vendiam produtos industrializados para os portugueses. Tá? E esses tratados de 1810 evidenciaram que Portugal, inclusive a família real, os nobres que para cá vieram em 1808, vieram escoltados pela marinha inglesa, ou seja, nós éramos infinitamente dependentes da Inglaterra. Tanto é que no Tratado de 1810, os ingleses, quando mandavam produtos para cá, os produtos ingleses pagavam imposto de 15%. Os produtos portugueses de outros lugares, de outras colônias portuguesas, quando vinham para cá, 16%. Ou seja, os ingleses pagavam, os produtos ingleses tinham menos impostos do que os produtos portugueses. Tá bom? E, olha que interessante, 24% para outras nações. Tá? Tivemos a revogação do Alvará de 1785. O Alvará de 1785 proibia indústrias, proibia manufaturas aqui no Brasil. O Brasil, então, podia ter indústria, podia ter manufatura a partir de 1785. Foi um caminho aberto mais à frente, no século XIX, para surtos de industrialização. E a gente fala da figura do Barão de Mauá, mas isso é assunto de próximas aulas. Tá? Tivemos a criação do Banco do Brasil, para quem está servindo no Rio de Janeiro, para quem é carioca. A primeira unidade, a criação do Banco do Brasil, é onde é hoje o CBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Ali na esquina da rua Antônio Carlos, com a Avenida Getúlio Vargas, ali naquela esquina, tá, é o primeiro Banco do Brasil, criado em 1808. Tivemos a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815. Por que tivemos a elevação? A família real não está aqui,
os nobres não estavam aqui, o rei não está aqui, então o Brasil deixou de ser colônia em 1815 e passou a ser Reino Unido, o que gerou grave insatisfação dos portugueses, porque os portugueses se viram livres de Napoleão em 1815. Napoleão dominou Portugal de 1808 a 1815. Foi o domínio napoleônico em Portugal. Foi o domínio napoleônico em Portugal. Então, estimava-se, esperava-se que com o fim do domínio napoleônico, Napoleão foi preso, que o rei português voltasse, mas não. Ele não só não voltou, como ele tirou o Brasil da categoria de colônia e elevou a categoria de Reino Unido. Isso fez com que os portugueses ficassem extremamente o quê? Desgostosos do rei, porque eles imaginaram o seguinte: agora é o rabo que está abanando o cachorro, é a colônia que está dominando a metrópole, continue comigo. Aí as medidas tomadas no período joanino, invasões militares na Guiana e na Cisplatina, criação de estruturas de Estado, como ministérios, conselhos, casas de suplicação. O que são as casas de suplicação? É o poder judiciário sendo implantado no Brasil. E a Intendência Geral de Polícia, tudo no Rio de Janeiro, criação da imprensa régia, fundação de instituições de ensino, como a Escola Superior de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, a criação das Reais Academias Militares, inclusive a criação da Real Academia Militar de Artilharia, que fica onde, Leandrinho? Fica onde é hoje o Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro. Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, ali atrás da Uruguaiana. Tá? E essa Real Academia Militar de Artilharia é o núcleo embrião do Instituto Militar de Engenharia, o IME, tá? Uma das faculdades mais reconhecidas no Brasil, tá? Pela sua excelência de ensino. Tivemos a criação da Real Academia da Marinha, em 1808, tá? E a Academia Real de Ciências, Artes e Ofícios. A criação da Biblioteca Real, do Jardim Botânico, do Museu Real, que hoje é um museu histórico do Rio de Janeiro. E, por conta disso, por conta da presença da família real, tivemos duas revoluções. Uma, a Revolução Pernambucana, no dia 6 de março de 1817, tá bom? Chefiada, comandada pelo comerciante Domingos José Martins e os padres João Ribeiro e Miguel Joaquim de Almeida e Castro. O que a Revolução Pernambucana queria? Ela questionava o quê? Ela questionava a autoridade do monarca. Ela queria implantar no Brasil uma república. Era uma revolução republicana. E, a bem da verdade, até instaurou em Recife, durante 2 meses, um período republicano lá em Recife. Tá bom, gente? Tranquilo? E a gente tem que entender que esses 10 a 15 mil monarcas, esses 10 a 15 mil monarcas nobres, ou pessoas vindos da corte, né, membros da corte, eles precisavam morar, eles precisavam se alimentar. Então isso gerou muito custo, isso gerou muita exploração no Brasil. Inclusive, a lei de despejos no Brasil funcionou muito. Várias pessoas perderam as suas residências de forma forçosa para entregar as suas residências para esses nobres que chegaram. E também tivemos a Revolução Liberal do Porto, que queria a volta, obrigava a Dom João voltar para Portugal. Beleza? Ela é de 1820/21. Tranquilo? Beleza? Vamos que vamos. E voltando à questão, olha só que interessante. Assinale a alternativa que não corresponde a uma das medidas tomadas durante o período joanino. Durante o período joanino, tivemos a decretação da abertura dos portos
as nações amigas, ampliando o processo de desenvolvimento de uma sólida classe de comerciantes? Sim, então não é a resposta. Tivemos a convocação de uma Assembleia Constituinte que outorga a primeira Carta Magna? Não, porque o período joanino é de 1808 a 1821. A primeira Constituição é de 24, acabamos de falar. Ela não é do período joanino, ela é do Primeiro Império. Então, a errada é a letra B. 3, letra B, tá? 3, letra B. Vamos que vamos? Vamos lá. Continue comigo. Entramos agora na parte de geografia. Vem comigo. Leandro, antes de você rapidinho de interromper, entrar em geografia, acho que tem um aluno aí querendo perguntar alguma coisa. Alguém levantou a mão aí. Denis Visionário, estou esperando só o meu salário bater para ver essa possibilidade, prof. Olá, professor. Um ótimo dia, professor. Desculpa atrapalhar a aula, só por questão de dúvida. Não. Contribui, João. Só uma questão de dúvida, tá? O Banco do Brasil, ele foi criado ou ele foi autorizado o seu funcionamento no Brasil? Se foi autorizado, dá a entender que o Banco do Brasil já existia em Portugal. Ou ele já existia em Portugal, ou ele foi criado, fundado aqui no Brasil. É só uma questão de dúvida, tá? Como o próprio nome diz, é o Banco do Brasil, tá? Então ele foi criado, é uma instituição que não existia um Banco do Brasil em Portugal, tá? Não existia esse Banco do Brasil, apesar de ter interesses econômicos, trocas comerciais entre a metrópole e a colônia, mas ele foi criado. É uma instituição criada com a chegada da família real aqui no Brasil em 1808, cuja primeira sede, a primeira agência foi aonde? Foi lá no Rio de Janeiro, como eu falei, nas esquinas da Rua Antônio Carlos com a Getúlio Vargas, tá? Tranquilo? Show de bola? Respondi. Beleza, professor. Valeu, sim, senhor. Beleza. Vamos lá. Questão número 4. Em relação, geografia agora. Em relação aos aspectos da população brasileira, mais precisamente no tocante ao crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo, João? O que é o crescimento vegetativo, Adriana? Fala comigo, Alexandre. O crescimento vegetativo é um cálculo simples. É um cálculo que faz o seguinte: é a diferença entre o número de nascimento menos o número de mortes. Perfeito? Se eu tenho mais nascimentos do que mortes, eu tenho um crescimento vegetativo positivo. Se eu tenho mais mortes do que nascimentos, eu tenho um crescimento vegetativo negativo. Entendemos isso? É óbvio que vocês são extremamente inteligentes. E vocês entendem que o crescimento populacional, ele não é igual ao crescimento vegetativo. Por quê? Pensa comigo. O crescimento da população de um país só se dá pelo número de nascimentos menos o número de mortes? Claro que não. O crescimento da população de um país se dá pelo crescimento vegetativo e se dá também por processos migratórios. Ou seja, o número de pessoas que chegaram e o número de pessoas que saíram. Essa diferença também entra no cálculo do crescimento. Mas o mais importante é que a questão ela faz uma análise dos últimos censos sobre o crescimento da população brasileira. A primeira pergunta que eu faço para vocês, gente, vamos lá. O censo demográfico promovido pelo IBGE, ele é feito de 10 em 10 anos, beleza? O censo demográfico promovido pelo IBGE, ele é feito de 10 em 10 anos. Portanto, ele foi feito em 2000, tá? Ele foi feito em 2000, depois ele foi feito em 2010 e depois ele foi feito em 2022. Nós temos mais de 140 anos de censo no Brasil, ou seja, de levantamento estatístico, de levantamento populacional no Brasil. A pergunta é: o Brasil continua crescendo população? Sim ou não? Respondam para mim. Só coloca na mensagem. S para sim, N para não. Andressa, responde para a gente, Andressa. Fala para mim. Vamos que vamos. Responde para mim. A população brasileira continua crescendo? Sim ou não?
Fala para mim, João Cabral. Sim, a população brasileira continua crescendo, sim. Porém, ela está crescendo num ritmo cada vez menor. Por que ela está crescendo num ritmo cada vez menor? É culpa nossa. É culpa nossa. Há 30, 40 anos atrás, o sargento raiz tinha no mínimo 5 filhos dentro do casamento e 4, 5 ou 6 filhos fora do casamento. Fora do casamento. Agora, a gente tem no máximo 2. Quando a gente tem 3 filhos, meu Deus, que loucura, o que eu vou ter que fazer? Porque o pracinha tá sempre no sanha, tá sempre tendo que arrumar uma fonte de renda, tem que estar sempre na correria, tá sempre atrás dos 73% do chacal, é a vida do pracinha. E obviamente, gente, ali, na brincadeira essa parte, é óbvio que essa brincadeira da diminuição das famílias é até por conta, por exemplo, exatamente, o Alexandre vai falar sobre isso. Lá, por exemplo, os meus instrutores que me formaram em 2002 falavam que o terceiro sargento, na época deles, ganhava 15 salários mínimos. Hoje, eu, como sub, na Amazon, ganhando 20% a mais, eu estou ganhando hoje 6, um pouco, nem 7, eu não chego a 7 salários mínimos. Então, por isso que a nossa família, né, está diminuindo, vem comigo. Olha só que interessante. Essa diminuição do ritmo de crescimento da população se dá por quê? Porque estamos diminuindo o número de nascimentos e a população brasileira está envelhecendo. Trouxe aqui os gráficos etários de 2000, 2010 e 2022. Leandro, tem um erro aí, Leandro. Você falou que o censo demográfico é decenal, de 10 em 10 anos. Você colocou 2000, colocou 2010 e depois passou para 2022. Não é 2020, não é, por conta da Covid, tá? Por conta da Covid, nós não tivemos o censo demográfico em 2020. Tivemos o censo demográfico em 2022, tá? Por conta da Covid, já teve um corte de gastos no IBGE. Só pode ser feito o censo em 2022. Esse nosso último censo, ele tem dados do dia 30 de agosto de 2022. Tá? De 2022. Foi o dia em que o IBGE fechou os números do censo demográfico de 2022. Continue comigo. Olha só essa pirâmide etária do ano de 2000, quando o Brasil, segundo o IBGE, tinha quase 170 milhões de brasileiros. Olha essa pirâmide aqui, gente. Olha isso. Olha essa pirâmide. Aqui, desse lado, nós temos mulheres, o lado azul, homens, beleza, tranquilo. E aí, vai dividindo por idades. Se você olhar para essa pirâmide etária, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que a faixa etária onde nós tínhamos mais brasileiros no ano de 2000 era na faixa etária dos 15 aos 19 anos, onde nós tínhamos o maior percentual de brasileiros entre os 15 e os 19 anos. Beleza? Olha a mudança. Agora em 2010. Em 2010, nós tivemos um crescimento de 12,2%. Um crescimento cerca de 1,15% ao ano. Beleza? Tranquilo? Continue comigo. Continuando comigo, gente. Não, dá mais um pouquinho. Dá 1,2%. 1,2% ao ano. 1,2% ao ano. Beleza? Tranquilo? Continue comigo. Não foge, não. Olha aqui. 190 milhões de brasileiros no ano de 2010. Olha só como é que essa pirâmide mudou. Olha como é que ela está fazendo a barriguinha do subtenente. Vem comigo. Ela está fazendo a barriguinha do subtenente aonde? Subindo. A população brasileira está envelhecendo. Se no censo de 2000, a população dos 15, como marcamos aqui, dos 15 aos 19, era um grupo majoritário, aqui no censo de 2010, já subimos para a população de 20 a 24 como majoritária e de 25
a 29. Ou seja, a população brasileira está envelhecendo. E repara na base. A base está diminuindo. Ou seja, estamos tendo menos bebês. As pessoas estão tendo menos filhos. Entendemos isso? Beleza. E a população em cima também está crescendo. Olha só, em 2022. Em 2022, o grupo principal com maior percentual está na casa dos 45 a 49 anos, 40 e 44. Ou seja, a passos larguíssimos, essa população brasileira está envelhecendo. E o crescimento, gente, 12 anos, de 2010 para 2022. Tivemos um crescimento de apenas 6,5%. Vou repetir, tivemos um crescimento de apenas 6,5%. O menor crescimento de toda a série histórica do censo demográfico no Brasil. Nunca antes na história o Brasil cresceu tão pouco em termos de população. Tá? Tranquilo? Aqui tá, gente, eu acabei não mudando. Hoje, desconsidere isso aqui, tá? Eu vou corrigir lá no material, que vai estar lá para vocês. Hoje o Brasil tem algo em torno de 203 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem 203 milhões de habitantes. Tá bom, gente? Tranquilo? Show de bola. Isso aí, sempre é recorte da... Por isso que eu me prendi aqui no recorte dos últimos anos. Beleza? Tranquilo? Então, a gente entende, a gente aponta e apontamos mais. Leandrinho, arrepia comigo, vem comigo, meu primeirão. Olha só que interessante. Vindo comigo, você vai enxergar, você vai entender o seguinte, que essa população brasileira é majoritariamente de pessoas lindas, cheirosas e inteligentes. Estou falando que no Brasil a maioria é mulher. Beleza? Tranquilo. Perfeito. E a minoria são os homens. Tranquilo? Nós temos hoje no Brasil um percentual de quanto, Leandrinho? De 51,5% de mulheres e homens. 48,5%. Isso acontece em todos os estados? Não. 4 estados apenas. 4 estados apenas têm mais homens do que mulheres. Quais são as exceções? As exceções são os estados de Roraima, Mato Grosso, beleza? Tocantins e Acre. São os 4 estados onde tem mais homem do que mulher. Homem mais, mulher menos, tá? Nesses 4 estados aí, mais homens do que mulheres. E aí, outra coisa interessante que aí você tem que anotar. Anote, por favor, na máquina da aprovação. Você que vai gabaritar História e Geografia, vai gabaritar Português, vai gabaritar Legislação, vai gabaritar tudo nessa prova e vai entrar voando, fazendo curso. Gente, eu fiz curso e até hoje, tá? Passar na prova que é o difícil. Cursar é uma coisa simples e tranquila. O censo demográfico de 2022, que disse que o Brasil tem 203 milhões, ele mostrou uma coisa, que foi a primeira vez na história, que nós tivemos mais pardos do que brancos. O Brasil, que até então, até o censo de 2010, tinha maioria branca, em 2022 passou a ter maioria parda. 45,3% da população se autodeclarou pardo pelo censo de 2022. Brancos, 43,5%. Pretos, 10,2%. E assim vamos. Indígenas, 0,8%. Amarelos, 0,4%. Beleza? Então anota. O censo demográfico de 2022 foi o primeiro a ter maioria parda no Brasil. Tranquilo? Voltemos à questão. E aí, gente, o envelhecimento causa problemas, né? A população brasileira está ficando cada vez mais velha, vamos ter problemas no INSS, problemas na saúde, para atender esse povo mais idoso e assim vai. Tá? É o problema que a gente vai viver, por exemplo, no FUSEX. É o problema clássico do FUSEX hoje. O FUSEX atende
O pessoal da terceira idade é um grande gasto, ele tem que atender mesmo, são contribuintes, mas tem que se pensar neste envelhecimento. Vamos lá? Eu quero a incorreta. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais em sua composição demográfica, com uma tendência ao envelhecimento populacional, tá certo? Então não é incorreta. A população brasileira tem envelhecido devido ao aumento da taxa de fecundidade e da diminuição da expectativa de vida. Não! Ela está envelhecendo porque está diminuindo a fecundidade, as pessoas estão tendo menos filhos e está aumentando o quê? O aumento da expectativa de vida, que hoje, para mulheres, está girando na casa de 79 anos e para homens na casa de 77 anos. Tranquilo? Então, a incorreta, 4, letra B. Todas as outras estão corretas. Beleza? Alguma dúvida, senhoras e senhores? Vem comigo. Vamos que vamos. Vamos, então, à última questão. Chegamos, infelizmente. Morrerei de saudade de vocês. Mas, infelizmente, chegamos à última questão. Cadê aquele... chegamos à última questão. Vamos que vamos. Questão número 5. Sobre os combustíveis fósseis no Brasil. Marque a incorreta. Combustível fóssil no Brasil são combustíveis criados a partir de processos de decomposição ao longo de milhões de anos em terrenos de composição sedimentar. Combustível fóssil vem nas bacias sedimentares. É um processo de cerca de 150 milhões de anos. É o famoso combustível do dinossauro. Vem comigo, de dinossauro eu entendo porque eu estou no Acre. Sou apaixonado pelo Acre. Quem quiser vir servir ao Acre, venha. Portas abertas para vocês. Pessoal de engenharia quiser dar um nome, vem que Leandrinho abre essas portas para você. Tranquilo? Pessoal de infantaria quiser vir para o BIS aqui também é muito bom. Vamos que vamos. O Acre é uma maravilha. Vem comigo. Vamos responder a questão. Aí, gente, eu coloquei todo um aporte aqui. Esse aporte aqui, inclusive, é do nosso livro de referência, tá? Geografia do Brasil em geral, tá? A nossa referência bibliográfica, coloquei aqui. Coloquei aqui do livro, tá no livro, o mapa sobre as bacias sedimentares, as divisões do Brasil. Coloquei aqui gráficos sobre matriz energética brasileira. Coloquei gráficos sobre matriz elétrica. E o Brasil, ele é um dos países do mundo que mais utiliza energia renovável. Lembrando que os combustíveis fósseis não são renováveis. Por quê? Como é um processo de milhões de anos para a sua execução, seu gasto acabou. Não vou ter de novo para gastar. Então é não renovável. O que é renovável, gente? A energia elétrica, a partir de hidrelétrica, movida a água. É renovável. O álcool é renovável, o carvão é vegetal, não é um mineral. O mineral é pedra. O carvão vegetal é renovável. Então, o Brasil é um dos campeões mundiais em energia renovável, quer seja na matriz energética, quer seja na matriz elétrica. Qual é a diferença? A matriz energética é o todo, seja eletricidade ou seja outro tipo de energia. Já a matriz elétrica é o que eu utilizo para gerar energia elétrica, tá bom? Beleza? Vamos que vamos. Aí aqui eu falo sobre o pré-sal, mostro aqui o pré-sal que está distribuído entre os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, perfeito? E falo agora sobre uma nova descoberta que talvez vocês não saibam. Gente, que delícia! Estão descobrindo entre aspas, pré-sal, um novo pré-sal. Aonde? Aqui na região norte, lá no Amapá. Olha que interessante, essa região aqui é considerada como um grande pré-sal, um novo pré-sal. E a estimativa que começa a ser explorada nos próximos anos, esse petróleo lá na costa do Amapá e o Amapá, a expectativa é que nas próximas décadas o Amapá tem uma renda per capita maior do que São Paulo. Maior do que São Paulo. Ou seja,
essa exploração desse petróleo descoberto na Amazônia, lá na costa do Amapá, gente, ela vai revolucionar a história do Amapá, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Tranquilo? Depois dá uma lidinha nisso, dá uma análise nisso. Vamos lá responder a nossa questão, tá? Vamos responder a nossa questão. Questão de número 5. A Agência Nacional de Petróleo, ANP, é uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Até aqui tudo certo. Eu quero a incorreta. Com a atribuição de regular, contratar e fiscalizar as atividades ligadas ao petróleo e ao gás natural no Brasil. Certo. Perfeito. A letra A não é incorreta, não é a resposta. Vamos lá para a letra B. A região sul do Brasil, sobretudo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Responde por 100% da produção nacional de carvão mineral, por apresentar jazidas com viabilidade econômica para tudo. Carvão mineral, carvão em pedra, que pode ser queimado em altas temperaturas e mover maquinário industrial, só existe na região sul. Mentira! Existe em outras regiões do Brasil. Existe no Nordeste, existe na região Norte. Porém, o carvão mineral da região Nordeste, da região Sudeste, dos estados de Minas e São Paulo, o carvão mineral dos estados do Nordeste, como Maranhão, Ceará, e na região Norte, Tocantins, Pará, são carvões de baixa qualidade, de pequeno teor de queima. Então, o carvão melhor, o principal, o que tem viabilidade econômica, é o carvão do Sul. Por isso que 100% da produção nacional do carvão mineral é o carvão vegetal. Carvão vegetal é o que você faz churrasco. O carvão mineral, para movimentar maquinário industrial, 100% da produção é no Sul. Tá bom, gente? Tranquilo? A região Sul responde por 100% da produção nacional de carvão mineral, por apresentar jazidas com viabilidade econômica, sendo Rio Grande do Sul e Santa Catarina os maiores produtores desses recursos energéticos. Certo. Dentre os combustíveis fósseis, o gás natural é a fonte de energia que vem apresentando grande taxa de crescimento na participação da matriz energética brasileira. Certo. O gás natural está crescendo muito, mas muito no Brasil, inclusive com importações da Bolívia. Show de bola. E está crescendo a utilização do gás mineral na matriz energética brasileira, como vocês podem ver lá no gráfico. Tranquilo? Continue comigo. O carvão mineral é a principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil. Para tudo! Energia elétrica? Claro que não! O nosso sistema de energia elétrica é o sistema de hidrelétricas. É o sistema movido a água. É renovável. O carvão mineral nem renovável é. Então o erro está aqui na letra D. 5, letra D de docinho. Vem comigo, gente. Então, terminamos aqui a nossa aula. Matamos aí as 5 questões. Temos aí um material. Tá? Eu vou só ajustar aquele detalhezinho lá que eu falei da população do ano de 2022. Perfeito? Tamo junto sempre, um abraço. Se tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui, por favor, gente. Arrebentem, vem comigo, show de bola. Até os nossos próximos encontros. Estarei gravando aulas e colocando na plataforma para você assistir Leandrinho em casa. Adriana, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Prazer estar com vocês sempre, gente. E arrepia comigo sempre. Tamo junto. Show de bola, muito obrigado aí, Leandro. Que honra, que aula, cara. Eu estava tentando aqui, vou dar um testemunho. Pessoal, quando eu fiz a minha prova em 2021, eu não fiz nenhum curso, eu não fiz. Questões financeiras também, apertado e tal. E eu